Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Legs Talk, aquele podcast onde a saúde e a beleza das pernas são o tema principal de conversa. Vamos já no nosso 11º episódio desta segunda temporada e hoje tenho comigo novamente a doutora Bárbara Nogueira, que já aqui esteve na primeira temporada. A doutora Bárbara tem um currículo super extenso e, portanto, eu tenho sempre que me fazer valer de uma cábula, que não é tão pequena assim. A doutora Bárbara Nogueira é nutricionista, é licenciada pela Faculdade de Ciências e Nutrição da Universidade do Porto. Adquiriu ainda o grau de mestre em Food Innovation and Health pela Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, e durante todo este período esteve também na Dinamarca, onde viveu ainda há algum tempo, e a desempenhar funções para a Nordic Laboratories e para a DNA Life, tendo realizado várias formações no âmbito da genética, da nutrigenética, da epigenética e ainda fez uma pós-graduação em nutrição personalizada nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. É isso, correto? Sim. E neste momento é nutricionista na Leo Clinic, muito especificamente trabalhando a área da nutrigenética. Bárbara, o que é isto da nutrigenética, que até a conhecer eu não fazia ideia do que é? Que existiria, não é? Exato. Eu lembro quando nos conhecemos falava-se muito que na altura havia muito aqueles testes que era das nossas origens, não é? E era muito o que as pessoas ouviam falar. E mesmo ainda hoje, não é? Já aqui há alguns anos que temos esta abordagem disponível na clínica, as pessoas continuam, mesmo em consulta, a ouvir falar dos testes genéticos. Será que é aconselhado para mim, para a minha situação? E na verdade, portanto, a nutrigenética tem que ver com como é que a nossa alimentação pode impactar a expressão, na verdade, dos nossos genes, e vice-versa também acontece, ou seja, que é como é que os nossos genes nos vão alterar aquilo que são as nossas necessidades, não é? Nomeadamente nutrientes. E é exatamente isso que nós estudamos. Portanto, vamos ao nível mais individualizado que existe, porque é algo único, não é? Cada um de nós tem o seu ADN, que é isso que nos caracteriza, e, portanto, isso é o fundamento para a realização destes testes, é conhecer a pessoa ao nível mais personalizado que existe, como um teste que é só ser, portanto é um resultado também para toda a vida, não é? E é um teste então que nos vai permitir fazer um plano alimentar, mas não só alimentar. Certo. Sim, na verdade o teste, eu digo sempre que é um plano de estilo de vida. Porque vai muito, claro que a alimentação é aqui o grande foco, não é? Quais são as necessidades individuais, quais são os macronutrientes e qual o equilíbrio entre eles que melhor funciona para aquela pessoa, e por isso é que é tão personalizado, não é? Digo sempre quais são os até há uma parte depois do relatório que eu faço para quem realiza os testes, que diz quais são os seus superalimentos, portanto, aqueles que devem ingerir porque têm necessidades aumentadas, não é, de certos nutrientes, e, portanto, quais são aqueles que para aquela pessoa são mais importantes, não é? Muitas vezes eu digo, às vezes as pessoas estão a fazer um esforço para retirar ou para ingerir um determinado alimento, que claramente será benéfico, mas talvez não esteja a apontar, não é, para o sítio certo, vá. Então canalizar esse esforço para algo que efetivamente tenha necessidade, não é, aquela pessoa. Por isso é que eu acho que é tão interessante, não é? Ajuda-nos a desmistificar alguns temas até da nutrição, não é? De saber, muitas vezes, o óleo de coco é bom ou não? Depende, não é? Uma coisa são as recomendações gerais, outra coisa são, lá está, as necessidades específicas. E além da nutrição, este tipo de teste também permite, por exemplo,
adequar o plano de treino. Certo. Pois, assim, que eu até estava a mexer isso de estilo de vida e eu foco-me tanto na alimentação e nutrição, mas sim, nós sabemos sobretudo na perda de peso e temos outro lado, que é a performance desportiva, que também temos um painel dedicado para isso. Quando falamos na perda de peso, diz-nos qual é o tipo de treino mais adequado, ou seja, qual a frequência com que a pessoa deveria fazer, qual a intensidade com que deveria fazer, e depois tem alguns exemplos. Claro que nós recomendamos sempre, não é, profissionais depois para acompanharem, mas a pessoa já fica com uma ideia a que é que o seu organismo responde, não é? E isso também acontece, e como temos equipas também multidisciplinares, quando, por exemplo, a pessoa já é acompanhada por um personal trainer, este contacto também existe, ok, tivemos este resultado, recomendo isto, e também há a abertura destes profissionais para receber esta informação, porque todos beneficiamos, claro, e queremos ao melhor da pessoa. Portanto, porque no fundo também vai otimizar o resultado deles, não é? Claro. Quem é que pode fazer este teste? Certo. Primeiro, ou antes, como é que se faz o teste? É algo complicado? É algo doloroso? É necessária alguma preparação? Não, acho que se calhar no estilo de vida só dizer também que fala do sono, porque hoje temos ouvido muito falar da importância do sono, também nos ajuda a ter ali algumas noções, não é, do ritmo circadiano da pessoa e implementar estratégias também nesse sentido. Portanto, é mesmo uma abordagem 360. O melhor de tudo, efetivamente, é que é muito fácil realizar o teste. Portanto, num minuto nós conseguimos fazer a recolha do ADN, portanto, é um teste não invasivo, é indolor, portanto, hoje já todos sabemos o que é uma zaragatoa, mas esta é feita no interior das bochechas, portanto, não tem qualquer desconforto. Nada associado ao teste de Covid, não vamos pensar em passados menos brilhantes. Portanto, é só zaragatoa, bochecha, 1 minuto, portanto 30 segundos mais ou menos de cada lado, e está feita a recolha. E quanto tempo demora a ter os resultados? Certo, portanto nós enviamos, então aqui na Alura enviamos a amostra para o laboratório, que fica na Dinamarca, e normalmente 3 semanas no máximo a pessoa tem então a marcação depois da consulta para a interpretação do resultado, porque eu acho que isso também é o que aporta valor, não é? Claro, depois as pessoas quando recebem o relatório têm uma linguagem às vezes um bocadinho técnica, portanto também temos esse cuidado depois de transpor para aquilo que é, e depois também de fazer a anamnese, portanto sabemos ali a história da pessoa, quais são os objetivos, enquadrar toda esta informação. Portanto, eu também digo que a genética é uma peça do puzzle, uma peça importante, obviamente, mas é uma peça de todo o puzzle que nós estamos a construir para otimizar a saúde ou se tiver algum diagnóstico, não é? Ajudar nesses casos também. Quem é que pode fazer? Há uma idade mínima, há uma idade máxima, há alguma contraindicação? Não, de todo. Portanto, eu acho que na verdade toda a gente deveria fazer. Nós temos vários painéis, mas por exemplo o DNA Health é um teste que só se beneficia em fazer esse teste, né? Dá-nos esta informação. Eu digo sempre, acho que a informação é poder e portanto nós sabermos quais são as melhores escolhas para nós é importantíssimo. Idade mínima também não há. Eu acho que até falamos sobre isso também na altura. Eu fiz ao meu filho, logo com 5 meses antes da introdução alimentar. Portanto, já para ter mais informação. Por exemplo, em que é que alterou aquilo que poderia ter feito e que deixou de fazer, ou aquilo que não iria fazer e passou a fazer, em termos de introdução alimentar, agora em termos de hábitos gerais ao filhote? Claro. É assim, nós e como pais somos muito conscientes daqui do estilo de vida saudável, isso era algo que sabemos, obviamente, queríamos otimizar para ele. Claro que depois nós conseguimos ir, lá está este detalhe, portanto rapidamente percebemos que ele tinha dificuldades nas vias de desintoxicação, portanto quando o meio ambiente, não é, estes poluentes, tudo isto, é muito importante para ele estar longe disso ou estando em contacto. Por exemplo, temos que intensificar a ingestão do nutriente, que é a glutationa, que nos vai ajudar, ou que o vai ajudar nesses processos. Portanto, há ali alimentos que para ele são cruciais para fazer estes processos
de desintoxicação. Percebemos, por exemplo, no caso do glúten, que havia uma tendência para esta sensibilidade ao glúten. Portanto, quando houve a introdução alimentar, fomos muito mais cautelosos na forma como introduzimos o glúten na alimentação. A mesma coisa com a lactose. Portanto, deu-nos aqui estes sinais que nós já estaríamos alerta caso existisse alguma reação e como atuar ou até perceber porque que aquela reação estaria a acontecer. Pronto, e depois na parte desportiva, não é? Que nós ainda é cedo, mas a verdade é que já temos ali algumas... Um guia, não sim, um guia, não só sobre a saúde. Portanto, fizemos também os painéis todos. Portanto, foi o DNA Health, o Diet, o DNA Sport e... Pronto, exato, como é menino foram esses, se fosse uma menina, o Grow Baby também iria, que é a otimização do período gestacional ou pré-concepcional, que eu acho que é muito importante. Portanto, seria algo que quem está a pensar em engravidar teria benefício em fazer. Sim, porque nós sabemos que há, e no caso fiz, obviamente, portanto, nós sabemos que há uma suplementação já recomendada, quase estabelecida, mas nós vimos quase, a maioria das mulheres faz toda a mesma suplementação. Claro, é o ácido fólico, agora o iodo, não é? Isso. E será que não há outras necessidades? Porque depende, obviamente, de qual é o estado. Por isso é que é tão importante também o período pré-concepcional. Claro que às vezes já não vamos a tempo de otimizar esse período, mas mesmo depois, durante a gestação, há necessidades que são muito individuais, não é? Mesmo a predisposição para desenvolver uma doença autoimune durante a gravidez, como é que nós conseguimos modular isso? E sabemos a importância, não é, do meio intrauterino para aquela criança, para a vida futura, até, não é? Sim, e eu acho que se nós conseguirmos, não é, otimizar isso, acho que é uma ferramenta também muito poderosa nisso, ou por exemplo em casos de dificuldade em engravidar, também ajuda também melhora a saúde, o potencial de fertilidade. Certo. Sim. Há algum caso que se recorde que tenha havido dificuldade em engravidar e que a nutrigenética deu algum... Sim, por acaso eu acho aqui em Portugal não é tão falado. Não, ainda. Eu nem sabia ainda que havia esse teste. Sim, por isso na altura até foi ainda na Dinamarca e há e tínhamos, portanto, colaborações até também com clínicas na Noruega que estão altamente focadas nestes temas, não é? Sobretudo porque lá, e aqui em Portugal também já se começa a ver, portanto as mulheres adiam cada vez mais a gravidez, portanto a decisão da família e portanto depois este tipo de desafios é comum, não é? E portanto aquilo que nós temos, e lembro, portanto, havia só disto o DNA, lá está, estes testes genéticos eram uma peça do puzzle, mas que é muito importante para nós conseguirmos otimizar a nutrição. Claro que e esta é a grande dificuldade aqui com os testes genéticos, nós conseguimos dizer que a pessoa engravidou porque fez aquilo. Portanto, nós não conseguimos, toda uma abordagem não é, integrada, mas efetivamente é muito importante, até porque é uma coisa que eu digo sempre nas consultas, é também uma ferramenta motivacional, porque a pessoa percebe que é o seu ADN, portanto é um resultado e uma interpretação, é um plano para si e não e que não há, portanto eu nunca fiz dois planos iguais, não é? Porque não tenho duas pessoas iguais e claro que também consideramos os gostos da pessoa, não é? Mas isso também é importante, é dizer assim, olha, isso acontece muito, por exemplo, com a glutationa que falamos há bocadinho, brócolis, não sei, já me estão assim... A glutationa encontra-se nos brócolis. Sim, é um dos alimentos ricos em glutationa e é curioso que há muitas pessoas que têm trauma porque os pais ou os avós obrigavam. Eu de brócolis gosto, eu não gosto de couves de Bruxelas. Isso também é que é um bocadinho amargo, mas brócolis pode ser. Sim. E às vezes é a quantidade, não é, que é necessário ingerir e há muitas pessoas que dizem curiosamente, e não há um suplemento que eu possa fazer, portanto... E há? Claro. Sim, e portanto é este enquadramento e esta personalização que nós também fazemos, é que seja viável para a pessoa, não é? Digo sempre, tem que ser
acima de tudo, algo que a pessoa se sinta que consegue aplicar no seu dia-a-dia, não é? Porque senão não vai ser uma estratégia duradoura, e isso que nós pretendemos, é que a pessoa adquira um estilo de vida saudável e para a vida. E em Lex Talk falamos de pernas, portanto eu vou ter que puxar aqui a brasa a esta sardinha, em que é que o teste de nutrigenética nos pode ajudar, por exemplo, no lipedema. Certo. Portanto, nós sabemos que e as pacientes, quando têm este diagnóstico, têm aquele quadro inflamatório de base. Portanto, aquilo que nós vamos perceber com o teste é, na parte inflamatória, qual é a predisposição, portanto, quais são os genes que estão alterados, que lhes estão a conferir essa predisposição, porque é geral. Portanto, aqui já com a quantidade de consultas e de pacientes que nós já tivemos, para mim está muito claro, pronto, não tenho dados, não é algo estatístico, mas todas elas têm alterações nos processos inflamatórios. E depois temos a segunda parte alimentar, no DNA Health, em que me diz exatamente como é que eu consigo baixar aquele quadro anti-inflamatório, não é? Essas sensibilidades alimentares são uma das questões, ou até mesmo se a pessoa tem predisposição para ter alterações intestinais, que é algo que nós também perguntamos e avaliamos. Que eu vejo muito nas pacientes com lipedema, grande parte tem de facto alterações intestinais associadas, ou até mesmo doenças autoimunes associadas, e que notam uma grande melhoria quando começam tratamento conservador para o lipedema. E então, por exemplo, nessas sensibilidades alimentares, e é algo que nós já falamos, há algumas sensibilidades por excelência mais frequentes. Sim, claro que nós começamos a ver, ok, qual é a parte intestinal, como é que funciona, porque sabemos que isso é determinante, não é, para conseguir controlar a parte inflamatória. E quando olhamos para as sensibilidades, às vezes pode ser tão impactante, e já tivemos situações dessas, em que depois com as análises clínicas nós verificamos que a pessoa não é só uma sensibilidade ao glúten, é celíaca. E a pessoa já descobre com 30, 40 anos às vezes. E portanto muita da sintomatologia que tinha era disso. E não, portanto, como para a pessoa aquela sintomatologia normal, porque sempre foi assim. Que acaba por ter como algo habitual e é que se habituou, que se acomodou. Sim, e isto muitas vezes ajuda, portanto, conseguimos ir a este nível, ok, é uma sensibilidade ao glúten, é mesmo doença celíaca, e vamos, se houver essa predisposição, então fazemos as análises para verificar depois se efetivamente se trata da doença, percebemos a sensibilidade à cafeína pode ter impacto, muitas vezes falam da tal retenção de líquidos ou de se sentirem inchadas. O que é este inchaço? Muitas vezes também é alterações ou dificuldade em desintoxicar, portanto vamos perceber porquê, o que é que está em falta naquela alimentação, em todos os cuidados que já faz, que nós vamos conseguir otimizar. A vitamina D também é algo analisado e que é acho que às vezes até acho que é chocante, porque acho que quase todas é verdade. têm deficiência de vitamina D. Por regra, faço um painel analítico às pacientes e é rara aquela paciente em quem ele não tem que fazer suplementação da vitamina D. Pois, e isso muitas vezes está associado, claro, a estes graus inflamatórios, às doenças autoimunes, e portanto nós vemos, claro que eu acho que há marcadores, não é, base, mas depois é uma das secções que vai no relatório, quais são os parâmetros que a pessoa deve ir controlando, não é? E efetivamente estas questões, claro que nós sabemos, ok, se remover os processados a pessoa vai sentir melhorias, mas mesmo será que é, por exemplo, a questão da lactose? Será que a pessoa reage à lactose ou está mesmo a reagir aos lácteos? Ou às duas coisas, no limite, não é? Mas também temos essa informação. Mas o teste permite responder a isso? Sim, no sentido em que, como averigua também qual é a minha sensibilidade, por exemplo, para o tipo de gorduras ou para os diferentes tipos de gordura, nós conseguimos perceber quais são os alimentos que devem ser privilegiados, aqueles que eles devem evitar, e os superalimentos, não é? Que já falamos aqui. Portanto, eu acho que é este equilíbrio, não é? De perceber, ok, claro, partindo daquilo que a pessoa já está a fazer,
com aquele resultado e tudo para otimizar e, no caso do lipedema, obviamente, controlar e baixar o máximo possível o quadro inflamatório, não é? Sendo que o ômega 3 também é uma das sensibilidades que apresenta, ou seja, são pessoas que têm necessidades aumentadas de ômega 3. E é curioso, porque às vezes as pessoas estão reticentes, não é, em fazer alguma suplementação. Então, muitas vezes estão, E eu acho que isso também ajuda para as pessoas perceberem. Nós não estamos, portanto, estamos a recomendar para si, porque efetivamente eu gosto de explicar o gene, para a pessoa perceber porque é que estou a fazer aquela recomendação, e evidentemente a maioria tem necessidades aumentadas de ômega 3. E é muito difícil nós irmos buscar só pela via alimentar. O ômega 3 não é todo igual. Certo, pois não. E então, já agora podemos aqui certo. esclarecer um Sim. bocadinho, porque há muitas pacientes que vêm com essa dúvida do ômega 3, mas que disseram que o ômega 3 não era todo igual, e então qual é que devem fazer? Certo. Sim, portanto, as fontes de ômega 3 é o EPA e DHA. Eu digo assim reduzido para as pessoas não se assustarem com nenhum daqueles palavrões não é típicos. Portanto, EPA e DHA acho que é o mais importante a reter. Também sabemos que o equilíbrio entre estes dois é importante, portanto, as proporções em que eles devem estar presentes num suplemento. E depois, muito importante, é a fonte, ou seja, de onde é que aquele ômega 3 foi extraído. E por isso é que nós também tivemos este cuidado, não é? Em selecionar, e quando nós fazemos, e as pessoas muitas vezes querem dizer, diga-me qual é que é, recomende mesmo, não é? Pois. Porque efetivamente, eu digo sempre, se virem um ômega 3 com determinado preço, não pode ser ômega 3. Não é? Puro, digamos assim, porque depois vem o lado da questão dos metais pesados, que muitas vezes a ômega 3 têm, e em muitos casos, sobretudo no caso do lipedema, se a pessoa for fazer um ômega 3 qualquer, ainda pode estar a agravar. Exato, a situação. Por isso é que eu acho que é tão importante ter este tipo de análise e de cuidado, não é? Sobretudo naquilo que toca ao ômega 3, porque eu acho, por exemplo, a vitamina D, já temos algumas opções boas, não é? D3, já esse cuidado de ter D3, de estar emulsificado num azeite, por exemplo, que seria o ideal, que é uma gordura mais transversalmente aceite por todos, mas também há, portanto, há um dos cuidados a ter, porque há vitamina D3 em óleos, em gorduras mais refinadas. Sim. Portanto, este tipo de cuidado é que nós passamos. A vitamina D em azeite eu não consegui tomar. Fiquei completamente enjoada com a primeira ampola e tive que fazer o resto da suplementação, porque eu também tinha déficit de vitamina D em comprimidos. Pois. Sim, mas também já, ou seja, também há vitamina D em cápsula, em que, portanto, depois o líquido, portanto, é mesmo uma parte interior líquida. Mas aí está lá dentro e eu já não me impressiona tanto, mas havia, até foi a doutora Joana Menezes que me prescreveu, e eram umas ampolas bebíveis e aquilo deu-me umas náuseas a seguir, que foi a primeira, e o resto da caixa já não foi, porque não conseguia mesmo beber aquilo, mas em comprimidos. Sim, isso também é vantagem, não é? Hoje que o mercado tem esta desvantagem, que as pessoas ficam muitas vezes perdidas, mas eu acho que cada vez mais esse é o nosso papel, não é? Numa consulta de nutrição, informar, esclarecer. Por isso, cada vez mais nós temos este cuidado de pôr mesmo as imagens dos produtos como exemplo para a pessoa, pronto, ir buscar, porque a oferta é muita. Por outro lado, é bom porque consegue adaptar-se facilmente, não é, à pessoa. E acho que aí fazer só a nota, porque nós estamos aqui a falar da gordura e da vitamina D, para nós é muito óbvio, claro, não é? Mas é só porque a vitamina D é lipossolúvel, portanto precisa de uma gordura para ser absorvida. Por isso é que fizemos Sim, claro, é verdade. Por isso é que estamos aqui a falar da gordura e Exato. As pessoas ficam perdidas, porque aquelas... Porque estamos a falar de gordura quando falamos de vitamina D. Sim, é verdade. Em termos de outra coisa importante, porque foi até uma paciente nossa que fez o teste e depois, entretanto, iniciou todos os cuidados e queria repetir o teste para ver se tinha melhorado alguma coisa. Sim, do ponto de vista analítico, eu recordo perfeitamente. Mas o teste genético é único.
Exato. É o único, o nosso DNA não vai alterar por muitos cuidados que a gente tenha. O que nós vamos alterar, sim, é a expressão daquele DNA, ou seja, a probabilidade daqueles genes que nos predispõem para a inflamação, para a dificuldade em desintoxicar, conseguirmos modular isso de forma a que não haja essa expressão. Correto, aprendi bem. Portanto, tem sim uma importância enorme. Eu própria já fiz o teste. Aliás, nós fizemos uma live na altura da pandemia em que fizemos a leitura do meu teste e genético. Corajosa também, porque às vezes as pessoas têm algum receio. Isso cá também, exato, é importante, né, de encontrar aquilo que a doutora Joana estava a dizer, que às vezes as pessoas dizem, se me aparece uma predisposição para uma doença oncológica, portanto há muito esta ideia. Aqui o nosso objetivo é que seja, portanto, motivador. Portanto, aquilo que nós vamos dizer, por isso é que nos focamos naquilo que a pessoa deve fazer para otimizar o seu estilo de vida, para otimizar a sua saúde, a longevidade e tudo isso. E tirar o foco desse, de algo mais até porque isto é um teste genético, vai mostrar uma predisposição para determinada situação, não é um teste diagnóstico, não é um teste que vai mostrar uma doença que está oculta. Não é? Portanto, mostra sim aquelas predisposições que poderemos ter e indica-nos o que é que podemos fazer para alterar e anular essa predisposição. Sim, até há sempre aquele ditado, não é, que a genética carrega a arma e depois o meio ambiente é que dispara ou não o gatilho. Portanto, eu acho que esta é uma analogia forte para as pessoas conseguirem entender, não é? Aquilo que depois vai disputar o aparecimento, o desenvolvimento ou não da doença é efetivamente o estilo de vida. Portanto, as escolhas que as pessoas fazem de uma forma diária. Por isso é que eu acho que e também digo sempre isto, é um investimento. Porque é para toda a vida. Pois, porque aquele resultado não vai mudar, mas vai guiar uma vida inteira de hábitos bons e maus e pretendemos que sejam os bons que prevaleçam. Mudam, não é? Mudam aqui qual é o seu objetivo. Às vezes, no momento, e já nos aconteceu nestes anos já de história na Alur, de pessoas que começaram porque queriam perder peso, entretanto, perdem o peso que queriam e a seguir o seu objetivo já começa a ser outro, já é mesmo otimizar. Portanto, também é possível nós irmos ajustando, não é? Ou, por exemplo, sobretudo, por exemplo, as senhoras que fazem o teste genético e a seguir entram em menopausa, também já nos aconteceu e voltar à consulta, dizer como é que eu posso, tenho os calores, não é, que é aquela sintomatologia que as senhoras habitualmente mais incomoda, não é? E há alguma coisa com a alimentação que possa melhorar? Sim, nós vamos ver a questão, por exemplo, dos ômegas, uma vez mais, aí não é necessariamente o ômega 3, mas há suplementação, portanto, algo de forma natural, para ajudar a controlar essa sintomatologia e depois com essa informação mais, que toca mais aqui nas questões dos estrogénios, da progesterona, nós temos o DNA estrogen para isso, em que vamos ver quais são as necessidades nutricionais e entramos muito já noutro grupo de alimentos, mas uma cebola, um alho, as leguminosas, ou seja, as leguminosas de uma forma geral, portanto, os superalimentos também tem que ver com aquilo que é o objetivo, obviamente, da pessoa e do seu estado no momento. Por isso é que com a realização do teste nós conseguimos ir ajudando a pessoa ao longo da vida. Não é? Falamos também no Grow Baby, portanto, se a mulher tanto quer engravidar ou está com dificuldades em engravidar, também ajuda nesse momento. Portanto, é um investimento, porque ao longo da vida conseguimos acompanhar aquela pessoa. Claro que o DNA Health é aquele teste que é o mais geral, é da saúde, os outros são mais específicos. Que outros é que existe, além deste, da fertilidade e do SPOR, que também já aqui falamos? O Diet. O Diet é para quem quer emagrecer. Para a perda de peso. O Estrogen, que estávamos a falar há bocadinho, portanto tem que ver com muito os homens também, porque às vezes há esta ideia de que
ainda por cima o texto é cor-de-rosa, deve ser só para mulheres e estrogênio, mas pode haver alterações que justifiquem também o homem fazer o teste. Mas temos este que é muito relacionado com a parte hormonal, portanto, e o DNA Health, se ele apresentar, não é, ali algumas alterações em algum gene, já nos dá a indicação que seria recomendado fazer esse estrogen para ir buscar mais informação. Temos o DNA Mind, que hoje também se fala tanto, não é, nas questões de saúde mental, e aqui este teste que nos dá informação é a predisposição lá está, para depressão, para bipolaridade, ansiedade, e é um teste que eu acho muito interessante, sobretudo para... Claro que a informação vai muito de encontro, tal como os outros painéis, não é? Que dizem, ok, qual é que deve ser o meu foco? É porque tem predisposição para ter níveis baixos de vitamina D, é porque é uma pessoa que efetivamente o treino, não é? E a importância da atividade física na saúde mental. Portanto, são coisas que nós sabemos que dão apoio à saúde mental, mas aqui vamos a um outro nível, é o que é que esta pessoa precisa de fazer em termos de treino, em termos de suplementação, de nutrição, para otimizar a sua saúde mental. E tem também uma parte que é como é que a pessoa mais farmacológica, e depois também é sempre com o acompanhamento médico, obviamente, como é que vai reagir a determinados grupos de fármacos, não é? Okay. Quando a doença já está instalada. E acho que isto também é uma ferramenta importante. Sim, principalmente atualmente. Sim. Que, como disse, e bem, ouvimos tanto falar da doença mental e da importância de não a menosprezar. Sim. E de haver um alerta contínuo para Sim. que o tratamento seja e a abordagem seja precoce. Portanto, mais precoce não há. Exato. Do que irmos à base, não é? À genética, e procurarmos prevenir. Sim. a expressão da doença. Sim, mesmo a gestão de stress, até me estava a esquecer, mas tem uma parte também que fala que há pessoas que são mais suscetíveis, portanto, que eu disse sempre, stress todos temos, a questão é como é que nós gerimos. Claro que há pessoas que já estão muito também treinadas, digamos assim, e vão adquirindo as suas ferramentas e a sua forma de gerir. Mas como tem aqui também algo, não é, nutricional muito relacionado com a parte também dos neurotransmissores e algumas enzimas que vão aqui alterar, porque alguns daquilo é intrinsecamente difícil de gerir, não é? E portanto, enquanto para outras parece muito natural, não é? A forma como gerem essas situações, portanto também dá informação sobre isso, e nós cada vez mais, não é, temos esta vida corrida, 24/7, não é? Constantemente, e portanto qual é a melhor estratégia? E isso também eu acho que lá está, mais uma ferramenta para nos ajudar. Por isso acho que hoje em dia, felizmente, temos ao nosso dispor uma série de... E ainda há o Skin também. E o Skin, claro. Sim, para os cuidados da pele, para otimizar a saúde. Ajuda, por exemplo, se o caso for claramente dermatológico, podemos dizer assim, é um teste muito, muito indicado, consegue dar recomendações sobre a nutrição, sobre alguns cuidados da pele também, e como é que a nutrição pode ajudar, portanto, nesta vertente muito específica, não é? Da saúde da pele, ou alguma predisposição, por exemplo, quando as pessoas querem prevenir o envelhecimento, não é? Qual é a predisposição daquela pessoa, não é? Por exemplo, a toma de colagênio, quando é que começa a fazer sentido? Ajuda-nos também, lá está, a desmistificar alguns temas para aquela pessoa. Sim. Há alguma mensagem para quem nos está a ouvir sobre nutrigenética? Sim, acho que a nutrigenética coloca, né, muitas vezes nós temos a resposta depende, e com um teste genético já não há depende, passa a ver sim ou não, e eu gosto disso, não é? Claro. É claro, e eu acho que quem nos procura também gosta de uma resposta assertiva. Sim. E que vai ter o efeito pretendido. Sim. E a doutora Joana também sabe da minha dificuldade, é quando na consulta não há este teste, nós fazemos, há plano, há recomendações, obviamente, é para isso que nós estudamos, mas tem este desafio, porque sai-nos muitas vezes isso,
depende, os Claro. estudos dizem que, Claro. mas e para aquela pessoa, não é? A Claro. pessoa não quer saber o que é que pode fazer bem a 1 milhão de pessoas. Se a mim não fizer, não é? Se eu não estiver dentro Claro. da média, então de nada serve. Portanto, acho que até é das ferramentas mais poderosas que nós podemos ter para nos ajudar a otimizar a nossa saúde. E é por E isso que cá sobre estamos, isso não é? que nós falamos, não só das pernas, mas da saúde em geral, com todo este conhecimento que a doutora Bárbara nos transmitiu. Eu espero que tenham gostado, que tenha ficado e tenham retido alguma informação útil. O que necessitarem de mim, da doutora Bárbara, podem nos contactar através das redes sociais da Clínica Aliur, através do nosso e-mail. Nós teremos todo o gosto em esclarecer as questões. Fiquem bem e até breve.